Boa noite, gente. A gente está iniciando mais uma reunião do grupo de trabalho da comunicação. E aí, basicamente, as pautas que eu não acabei não anotando e não mandando lá no grupo, mas basicamente eu acredito que é a revisão, né, do que a gente tem que postar essa semana, porque surgiu também essa outra demanda da reunião de amanhã, que é com a Secult. E tem mais alguma outra demanda assim específica? Eu vi que o Juninho entrou lá no grupo também. A gente vai falar sobre esse processo de designer, já que está finalizando o mês de março. Tem mais alguma outra pauta? Acho que tinha a demanda da cartilha, né? E tinha o apoio da Isso. Secgel também. A gente vê como é que insere a Secult, como é que insere a Secult, mas a Secult também não está presente, né? Beleza. Bom, então vou anotar aqui como seria a cartilha, né? Demais pessoas, Souza, Andrei, Romualdo, vocês têm mais alguma ideia de pauta e tal para Ah, discutir eu hoje? tinha sugerido também segunda, da gente tratar de uma agenda de rádios, de assessoria de imprensa em geral, rádios e blog, e de uma conversa também com influenciadores, né? Ver como é que a gente pode também estar linkando os influenciadores que são mais ligados à cultura. Beleza. Pois então, bora começar com a nossa agenda da semana, pode ser? De bonas? De buenas? Beleza. Beleza. Pois, Iago, massa. Iago, tu pode abrir aí o documento lá do plano de mídia? Do cronograma de postagem, quer dizer? Posso? Deixa só eu entrar aqui no computador, que eu estou no celular, viu? Beleza. 2 minutos. Só um instante, viu? Beleza. Gente, desculpa a caixa alta que eu mandei, é porque tava no caps lock. Pronto, Fran. Massa. Aí a gente tem, gente, para essa semana, no caso, teria que ver esse post aí dessa reunião de amanhã, né? Para divulgar aí. Quando é que vocês acham que era massa postar? Amanhã, né? Hoje ou amanhã? Amanhã de boa? Que hora? Hoje, eu acho que não dá mais tempo hoje, né? Acho que se a gente conseguisse aprontar hoje para amanhã de manhã, dá certo. Mas aí tem esse post, aí tem um post de sexta-feira, né? Não, calma aí. Tem o post de. É mesmo, amanhã vai ser o quê? Dois posts, é? Porque não tem aquele outro card da reunião do fórum. Pois é, o que eu estava pensando era justamente isso. Nós vamos ter 2 reuniões, uma quinta e uma sexta. Aí a quinta tem uma pauta bem específica e a de sexta a gente tem que ver como é que vai ser, né? E aí se a gente vai precisar divulgar as duas e Pois fazer é, porque cobertura das duas, porque também fica é, difícil questão de engajamento, né?
A gente está postando Verdade. um card muito parecido e tal. Posso dar uma sugestão? Pode falar. É o seguinte, a análise que eu faço é que a comunicação da reunião de sexta-feira, ela não teve impacto, certo? Que a gente não está conseguindo engajar as pessoas para participar da reunião, certo? Depois eu quero entender se essa é a mesma impressão de vocês, porque foi essa a impressão que eu tive. E aí, visto que foi encaminhada essa reunião aí extraordinária, e é muito em cima, né, uma na quinta e outra na sexta, e aí é isso que o Iago falou, né, fica um fluxo atravessado, digamos assim. É interessante que a gente, aí a minha sugestão é essa, que a gente divulgue só a de amanhã, para tentar trazer as pessoas para esse debate específico, né? Porque o que acontece? As pessoas que estão construindo são aquelas mesmas pessoas, sabe? A gente tem um núcleo duro, a gente sabe quem é o núcleo duro, a gente sabe quem está trabalhando, a gente sabe quem faz a coisa acontecer, a gente sabe quem fica na retórica, entende? Então, eu acredito que a gente pode estar fazendo essa postagem para agregar para essa pauta específica, até porque essa pauta já incomodou com essa postagem de agora. A gente precisa dar uma contra-resposta. Casando com o que o Iago disse, dessa questão dos blogs, das rádios e tal, né? Mas principalmente dos blogs, e aí tem que mapear esses blogs, porque hoje a galera não faz um post que não seja pago. Eu acho que o Iago tem, inclusive, essa experiência com alguns blogueiros, de pedir e aí acabar que não, tem que postar para ter alcance, tem que pagar. Então, inclusive, como é que a gente conquista essa pauta? E aí, vamos só entender, nós somos progressistas, compreendemos que a gestão é de um partido progressista, mas as pessoas que serão beneficiadas com esse nosso fluxo, com esse nosso fazer político, né, eles não são só apoiadores da gestão. E eu quero trazer essa neutralidade para esse engajamento de comunicação, inclusive procurar o Sistema Paraíso, que tem dado muita oportunidade para poder fazer a pauta. Então, assim, eu achei importante juntar, unir as forças com a secretaria, mas a gente está percebendo que a coisa não está funcionando como a gente gostaria, sabe? E que já, inclusive, eu não tenho receio nenhum de falar isso numa reunião gravada, qualquer pessoa pode escutar, mas que a gente tem que buscar a nossa autonomia, sabe? Inclusive dessa questão da comunicação. É massa o Juninho nesse momento? Mas o Iago tem se saído muito bem e a gente tem cumprido a função. Sabe? Para poder ficar claro, é interessante que a gente comece a fazer uma comunicação mais intensa no sentido de não ficar, sabe, achando que a gente é amigo da gestão, né? Porque tem uma pessoa que está ali trazendo toda uma possibilidade de um diálogo que a gente acabou de perceber que não acontece. Então, é interessante que a gente comece a perceber que a comunicação ela tem que ter, sim, uma certa pressão, sabe? Positiva. A gente não vai ficar, pague meu cachê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquela retórica de sempre. A gente tem que dizer para que a gente veio, nós já dissemos, e a gente precisa intensificar essa comunicação, inclusive com os órgãos de comunicação que estão do outro lado do rio, a metáfora que eu uso, né? E que a gente não consegue alcançar mais gente. Tal hora, a gente com essas pautas aí muito bem articuladas, né? Para poder passar para esses veículos de comunicação, a gente tem um alcance maior para além das redes sociais, né? E aí eu acho importante o card, mas essa comunicação via rádio, ela pode sim alcançar pessoas para inclusive participar da reunião de amanhã. E aí eu não sei se é o caso, sabe?
não sei se é o caso, já procurar alguém minimamente para ter uma pauta, e conhece aí o Siqueira, né? Enfim, para a gente começar a ter essa perspectiva, porque assim, ó, existe uma pessoa que está contribuindo na comunicação da secretaria, não está presente, reuniões estão sendo marcadas, não está presente, certo? Não tá replicando pela página da Secult. E aí, em relação ao design, é aquela coisa que eu falei na reunião passada. A gente precisa primeiro cumprir esse nosso fluxo autônomo de comunicação, para inclusive não personificar. A gente não ficar personificado. Porque a primeira coisa que vão dizer é assim, ixi, é a galera da Secult. Entende? Então, assim, eu volto para a gente despersonificar um pouco, prezar pela nossa autonomia. A gente está vendo que isso aconteceu, inclusive, na reunião de ontem, do estudo, que já estão começando a aparelhar os nossos fluxos. Entende? Então, assim, por isso que o Iago fala da cortina de fumaça. E aqui eu não desejo criar confusão nem treta com ninguém, mas o movimento político é assim que funciona. Inclusive, a pauta política via comunicação, ela é assim que funciona. A gente tem sim que dar uma certa pressão. Não dá para achar que a gente, sabe, vai ter sempre uma união, que não vai ter atrito. Entende? Quando eu falo atrito, é o atrito político, não é o atrito entre uma pessoa, duas pessoas, entende? Não é o atrito político com a gestão pública. Porque a política é assim. Vamos só entender como foi que os fazedores de cultura, o pessoal dos eventos de Fortaleza, conseguiram aquele edital com uma pressão comunicativa, inclusive. Eu sei porque eu conheço pessoas que estavam dentro desse processo. Entende? Então, eu acredito que tem que ser assim, mas, claro, com parcimônia, com maturidade, sabe? Para que a gente comece a atingir os veículos de comunicação de uma maneira mais intensa, organizada, inclusive. E que quando a gente for fazer isso, ninguém personifique a gente como um braço da secretaria. Não tenho nenhum problema de juntar, mas é junto, mas não está misturado. Certo? Então, para voltar para o ponto inicial, eu acredito que a gente tem que focar nessa reunião para poder fazer o debate político desse ponto específico, que é a ordem do dia. Certo? Que ninguém entendeu ontem a minha fala quando eu falei eloquente em relação a essa coisa de procurar, inclusive, a vereança, os vereadores, né? Que um rapazinho lá indicou para que eu fizesse isso. Eu deixei isso bem claro algumas reuniões atrás, que eu não vou procurar as pessoas sozinho para não personificar. Nosso movimento é horizontal, como coloca muito bem a Fran. Certo? E aí a secretaria não pode verticalizar. Entende? Então, vamos pensar nesse sentido, numa comunicação que tem uma intensidade. A gente, de certo modo, precisava desse pessoal, mas o pessoal não está chegando. A gente não conseguiu organizar, inclusive, ideias de comunicação onde precisa, de fato, agora desse designer. É muito importante o Juninho. Ele está ali na agulha, digamos assim. Tá. Vai ser um momento que vai ser preciso? Vai. Mas a gente não está pedindo nada demais. A gente está pedindo, inclusive, algo que está lá na lei do sistema. Entende? Que o poder público tem o dever, o poder público eu falo aqui... Que é um sistema de indicadores de informações, né? Tem o dever, também, mas tem o dever de contribuir com isso. Porque somos nós que estamos puxando. É uma coisa que eu falei para a Fran mais cedo. E aqui, para deixar claro, para quem quiser escutar, eu não quero criar embate, mas é que a gente precisa ter a autonomia do nosso fazer, porque senão vão personificar. E esse é um receio que o Chico colocou, que o Iago já colocou, que o Andrei já colocou. Lembro muito bem quando o Andrei falou isso, dessa questão, que está acontecendo. O Andrei, que não participou da reunião de ontem, pode assistir e ver que isso está acontecendo. Existe algo de negativo aí, entende? Deixa eu dar uma sugestão. Certo. Aí, no caso, gente, só para lembrar aqui, as próximas falas, por favor, vamos tentar dar os encaminhamentos desse foco aqui da pauta,
só para porque 19 horas já encerra, né? Algumas pessoas precisam sair, aí só para a gente não se alongar muito nas falas, tá bom? E é isso aí. Então a ideia aqui, pelo que eu entendi, é fazer a postagem para divulgar apenas o card de amanhã e em seguida a cobertura, é isso? Eu acho que a gente pode focar em outro tipo de comunicação, tipo, por exemplo, um stories da bicha poética, acho que gera muito mais impacto do que um card, entendeu? Um story da Então, bicha poética convidando para tu reunião e a lembra, gente repostando na nossa página, entendeu? tu Isso lembra a gera muito versão mais. primeira do plano? A primeira versão do plano eu tinha botado isso, que para a gente não ter que fazer card sempre, seria um vídeo de cada pessoa a cada semana convidando para reunião, sacou? Porque é que nem tu falou aí, gera mais engajamento. Justamente. Eu acho que é colocar essa ideia em prática. A de amanhã a gente Verdade. pode fazer o card e a de sexta a gente pode testar assim. O que é que vocês me dizem? Eu acho massa. Foi Rocheda. Aí Concordo. seria Gente, quem que poderia gravar? Andrei, vai. Não, só para concordar mesmo. Eu acho interessante as coisas que estão colocadas já há algum tempo, como bem lembrado pela Fran, certo? Mas eu vou citar só um exemplo de ontem. Ontem eu fiz uma reunião em relação ao Festa do Sol com o pessoal do Calu e convidei para esse engajamento, sabe, comunicacional. Eles são importantes, eles têm uma capilaridade, certo? Então, assim, está na ordem do dia colocar essas pessoas mais influentes para poder fazer isso. Agora, a minha questão aqui, por isso que eu dou esse arrodeio todo, falo tudo isso, viu, Fran? Desculpe aí ser prolixo, mas no sentido de também dar uma orientada, certo? Mas o que eu quero dizer é que está posto que precisa fazer isso. Agora, o encaminhamento que eu deixo aqui é que a gente procure essas pessoas, entre em contato com essas pessoas, faça um mapeamento, entende? E já traga isso, minimamente para dar uma resposta já no grupo, quem sabe até hoje, né? Porque a noite é longa e a gente pode fazer isso noite adentro. Ó, cara, tu pode fazer isso, ó, cara, tu pode fazer isso. É importante para todos nós. Então, a gente da comunicação também precisa fazer um pouco de articulação com essas pessoas, entende? Com convencimento. Eu conversei com a galera do Calu e senti que não estava ali, que eles não estavam seguros para chegar agora, de fazer esse, minimamente postar uma story, entende? Então, assim, é importante a ideia, mas é importante que a gente veja qual é a maneira de colocar a ideia em prática. A ideia está posta há algum tempo, passou uma semana e nós não conseguimos mapear como ficou encaminhado na última reunião. Então, a gente precisa mapear, tem uma lista desse mapeamento, entende? Quando fala mapeamento, tu topa? Topo. Beleza, que dia tu vai fazer? Aliás, tu vai fazer? Manda o material para a gente. Faz, então a gente replica. Essas coisas que precisam ficar decididas para a gente encaminhar no sentido prático. A ideia já existe no sentido prático também, mas a gente precisa saber quem de fato vai gerar esse impacto comunicacional, esse alcance maior, para a gente estourar um pouco as bolhas, entende? Então, no caso, a primeira pessoa poderia ser a bicha poética, né, Iago? Pela tua sugestão, seria isso? Eu acho a bicha poética, aquela galera do Islã, a Marcela, a galera das culturas Massa. mais periféricas, o Caio, essa Vamos fazer, turma. vamos fazer uma coisa Ei, então. o Caio é legal. O Caio é Amanda legal. O Caio Lima, tem um a Amanda Lima, que é engajamento. psicóloga, O Caio tem tem muito um seguidor. engajamento assim muito forte, porque geralmente quando ele sai em algumas, pelo menos em alguns posts de páginas que eu estava administrando, geralmente ele envia para os grupos dele de engajamento, entendeu? Que também são pessoas muitas vezes ligadas à cultura e pá. E aí gera um engajamento muito forte, entendeu? Tanto pela presença dele na postagem, quanto no geral mesmo. Isso pode ampliar a visibilidade do fórum também. Pode ser uma ideia. Vamos fazer o seguinte, olha como é que eu fazia na época de... O Andrei conhece esse sistema. Eu listo todos e a gente sai à procura de todos para saber quem é que topa. E cria um cronograma.
O Andrei já conhece esse sistema, inclusive. Utilizávamos muito. E tinha muito impacto para divulgar os festivais, o Domingo no Parque, entende? Então, na ausência de uma articulação, nós também somos esses articuladores da comunicação, né? Então, é importante que a gente já traga esses nomes, inclusive, para perto da gente. Essas pessoas que são da cultura não chegaram ainda, somente os comunicadores, Caio Vieira, entende? Bicha Poética, eu entendo que são comunicadores, sabe? Então, vamos pensar essa lista e vamos deixar essa lista tudo de verdinho, né? Porque é aquela coisa, tem gente que não topa, tá vermelho, tem gente que tá indeciso, tá de amarelo, e quem topou tá de verde. Então, É massa ficar bem organizadinho. a gente consegue fazer isso hoje. Hoje mesmo a gente consegue fazer isso. A gente tira esse encaminhamento como um trabalho de hoje. Quem que eu vou atrás? Entendeu? Aí no caso, pode botar até. Tu pode até criar uma aba aí, ou IA. E aí fica tudo aí também. Que é mais fácil que criar um outro documento. Massa. Então, o que o Souza tinha colocado aqui. O lance seria fazer uma lista de influenciadores, né? Quem fala com quem e definir os influenciadores do próximo story. E também tinha outro mapeamento de rádios e blogs. Seria isso, né? Influenciadores. É isso, né? É isso. Massa. Aí, no caso, beleza. Então, pronto. Aí, no caso, para amanhã seria o quê? Já falar com a pessoa para divulgar, como é? Amanhã, tipo assim, para a reunião de amanhã seria o cartaz e para a reunião de sexta seria o vídeo da pessoa convidando. É isso? Eu acho que cabe a gente avaliar se a gente pode centrar. Eu acho que a gente pode centrar fogo tudo na reunião de amanhã, sabe? Porque eu não sei se amanhã e sexta vai ter quórum. Aí eu acho que a gente escolheu uma das duas opções, e aí eu fico responsável pelo cartaz, eu posso fazer o card, e a gente já fala. Hoje, se a gente aprovar o card hoje, a gente já pode postar 9 horas. Senão, a gente pode postar 9 da manhã. E a bicha poética, se quiser, já pode fazer o stories hoje, convidando a gente, já reposta. Se quiser falar com o Caio também, já pode falar. Com quem a gente quiser falar e topar. Beleza. Aí, a missão que eu acho que a gente também tem, enquanto comunicação para amanhã, é fazer uma divulgação do fórum em si, né? Tipo assim, se alguém... E aí, quando eu falo alguém, eu tô tentando fazer esse corre mesmo de descentralização, né? Que foi já mencionado muito hoje. Se Souza ou Andrei puderem falar sobre o fórum, tem até o texto sobre o que é o fórum no próprio Instagram, aí vocês podem dar até uma revisada, que eu acho que amanhã vai ter muita gente que não acompanha as reuniões. Aí eu acho que também é um momento de divulgação, assim, de articulação, né, do fórum, assim, na reunião de amanhã e tal, do edital. Como é, Fran, a questão aí que tu falou? Eu não entendi. Então, se eu não me engano, o Andrei Souza vai participar também da reunião de amanhã, né? Que é sobre o edital e tal. Aí pode ser até no início, quando eu acho que vai ter mais gente. E aí vocês podem, se vocês puderem, né? Um de vocês, falar um pouco sobre o que é o fórum e tal, o que é a ideia do fórum. Já tem um texto específico sobre o fórum no Instagram, que já foi revisado e tal, vocês podem até usar como base, mas se vocês puderem apresentar um pouco do fórum amanhã, aí é sal, porque eu acho que amanhã, como o tema vai ser o edital, vai ter outras pessoas que costumeiramente não tem acesso às ações do fórum, não assistem a reunião ainda, né? Aí eu acho que talvez seja um momento de articulação, assim, enquanto comunicação interna, eu acho. Porque quando fala de dinheiro, aparece todo mundo. Teve um cidadão que apareceu. Teve um cidadão que apareceu aí que nunca deu as caras, que marcou presença já de imediato. Então, essa ideia que o Iago corroborou, que eu falei que eu deixei claro na primeira fala, é isso, a gente sentar forças, firmar as forças nisso, certo? De gerar uma onda comunicacional para essa pauta que é muito importante, porque todo mundo vai se engajar e é uma oportunidade de ouro para a gente, porque é o que eu acabei de dizer e vou repetir.
tem a ver com dinheiro, tem a ver com dinheiro no bolso. Então, quando tem a ver com dinheiro no bolso, quando não é para poder fazer política, para poder eleger um conselho, poucas pessoas vão chegar e isso é totalmente compreensível. Mas a gente precisa abraçar e trazer isso que a Fran falou, de apresentar o fórum, é de, inclusive, deixar claro que nós estamos aqui se organizando para representá-los. Porque na fala de ontem, né, e eu não tenho nenhum receio de falar isso de novo aqui, na fala de ontem, já tem uma fala que ficou subentendida que esse fórum depois ele vai se acabar, porque vai ter os fóruns artísticos. Entende? É interessante a gente fazer as análises do que é dito e do que entra em contradição, sabe? Certo. Aí, no caso... Você vai continuar? Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Beleza. Aí, no caso, a gente só tem mais 3 pautas aqui. O Iago começou a fazer a lista, né, Iago? Se tu puder mandar aí no grupo do WhatsApp a planilha de novo, é salvo, mas o link tá na bio, gente, lá do grupo. Aí, no caso, tem aqui a pauta de como inserir a Secult. Então, a gente, pelo que eu entendi aí, e eu acho que todo mundo aqui concordou, acredito, pelo menos no chat, seria o lance de como é que a gente vai inserir a Secult. A gente deixa quieto essa missão, por enquanto, e aí, no caso, inserir a Secult seria trazer mais para perto a Sara e o Juninho, que eu acho que eles ainda não... O Juninho entrou hoje no grupo, né? A Sara tá há um tempo já, uma semana, eu acho, mas ainda não conseguiu se inserir. E ela estava acompanhando, eu acho, né? Ela sabia qual era a Eu me reunião. confundi. O Juninho que era para votar no grupo era o Juninho da Secult. Eu botei foi o Juninho Tavares. O da Secult. Beleza, aí tu adicionou ele lá. Valeu, Iago. Pois eu botei foi o Juninho Tavares, acredita? Olha aí. Aí dá bom. Ei. Me confundi total. Ei, pois no e caso... eu que achava até hoje que era ele mesmo. Eu também achava que era ele. Sim. E aí, como é que a gente vai fazer com respeito ao Secult, pessoas? O que vocês acham aí? A gente vai tendo essa autonomia. Eu acho que a primeira questão também tem que partir deles, né? A primeira questão tem que partir deles. A Sara podia estar aqui. Por que ela não... Pois é. Não conseguiu estar aqui, né, hoje? Pois é. Enfim. Vamos primar pela nossa autonomia. Também parte deles. Gente, entendam isso que eu estava dizendo. Isso pode acontecer, de as pessoas acharem que a gente é um braço da gestão, quando a gente não muda um pouquinho o tom acima. Entende? Quando a gente coloca um bemol acima, porque a gente precisa ter também um pouco de tom de dizer assim, ó, não concordamos. E aí fica muito complicado fazer esse debate aqui, sabe? Quando a gente sabe que a gente tem já uma autonomia para fazer isso, já temos, nós aqui conseguimos operacionalizar a coisa de uma maneira muito bacana, estamos fazendo isso. Que pena que não tem engajamento, mas estamos aqui já procurando as soluções. Então, eu se for para votar, eu voto pela nossa autonomia, certo? Eu já vi isso acontecer, não é a primeira vez que eu participo de um movimento sério, né? Eu era do Articula Fortaleza, tudo isso que está acontecendo, eu trago experiências de lá, certo? E também achavam que muitas pessoas que chegaram no bonde, porque lá era um bonde enorme, achavam que era uma coisa da Secretaria de Cultura. Então, é importante que a gente compreenda isso. Existe uma separação das coisas. Uma coisa são eles ajudarem. Então, assim, quanto mais a gente também dá abertura, a gente vai perdendo autonomia. Não quero dizer que eles não vão ser uma força em determinado momento, certo? Mas a gente precisa sentir se de fato agora é necessário a força de trabalho deles. Entende? A Sara tem uma capilaridade. Tal hora a Sara não precisa estar aqui só como Secult. Ela pode chegar também junto, como comunicadora, como jornalista. Entende? Eu acho que esse é o papo que quem for mais chegado dela pode bater esse papo com ela. Se ela vai ficar
como agente duplo, eu não vejo nenhum problema. Até porque aqui tudo é gravado e tudo é livre. Tudo é para todos. Então, fica a decisão aí, sabe? E é uma coisa importante da gente decidir hoje. Beleza, gente. Botei aí, é porque eu achei muito legal esse app também para votação, facilitou minha vida lá no WhatsApp. Mas aí vocês podem votar aí. Mas aí, no caso, eu acredito que pode ser aqui também. Eu só botei aí só para ficar me achando. Mas, no caso, eu também concordo plenamente com o Romualdo sobre esse lance de permanecer autônomo. Na verdade, desde a última reunião, né, que foi falado da possibilidade de pedir designer lá para Secult, eu sei que seria um alívio. Eu fiquei também na minha, né? Mas também eu acho que é muito melhor sermos autônomos, pelo menos por enquanto, né? Até quando a gente conseguir, do que solicitar essa ajuda. E se a galera quiser chegar junto por si, eu acho que é massa também, né? É algo válido, mas devido a essas... Eu acho que talvez seria interessante ver o posicionamento da própria secretaria ao longo desse primeiro embate que está tendo, né, com respeito ao edital, e depois que a gente conseguir encaminhar um pouco mais, né, enquanto sociedade civil, aí eu acredito que é massa ter esse apoio aí. Também concordo com esse lance da autonomia. Alguém mais gostaria de falar aí e votar para a gente chegar num consenso? Aí, no caso, essa autonomia seria deixar quieto o lance do e-mail para solicitar design, né? Por enquanto, seria isso, né? Eu também voto pela autonomia, viu? Até porque a gente várias vezes já deu espaço para a secretaria e sempre acontece uma dessa, né? Tipo, os caras lançaram aí as medidas e eu mesmo nunca fui consultado, acho que nem você, ninguém foi consultado. E assim, já que a parada é assim, então eu acho que é uma questão assim, acho que a gente nem conversando vai se entender com eles, não. É mais na prática mesmo, de dizer, olha, a gente não precisa não, porque a gente consegue fazer aqui, e se caso alguma coisa vir, porque às vezes vai que algum deles questiona, a gente fala, ó, cara, porque a gente prefere ter nossa autonomia, porque tá rolando, até porque o que foi encaminhado pra gente também não tá sendo... A gente é que tá desenrolando mesmo, então, bora nós. Eu proponho um regime híbrido, aprendi isso com o Romualdo, acho muito bacana. E a gente não precisa abrir tudo para eles, mas tem coisas específicas e pontuais que eles podem estar contribuindo. E isso especificamente falando da cartilha, né? E eu acho que a Sara também tem uma capilaridade com influencers, com pessoas que têm muitos seguidores. Então, essas duas coisas eles podem ajudar, né? A gente passa o testemunhal do influencer, e aí ela envia, faz contato com as pessoas que são amigas dela. E o trabalho da cartilha, quando a gente tiver o texto, como o Romualdo disse aí, o Juninho, a gente aciona o Juninho, né? Para ele fazer um trabalho também mais profissional na cartilha. Sobre a cartilha, vai demorar um pouquinho ainda, porque está em processo de revisão. Aí, no caso, nessa revisão, parece que eu acredito que vai mudar muitas coisas, inclusive a didática da cartilha, né? Também não sei se vai conseguir ser lançada a tempo, mas eu acho que a cartilha é uma coisa massa, até porque a Secult já disse que se ofereceu, né, para poder fazer esse corre e tal. Aí era uma coisa que não seria nossa demanda, né? Seria mais a lance da comunicação, essa seria de imprensa para a gente, né? Pelo que eu entendi, assim. Foi mal, Fran. Esperei tu terminar. Não, pode falar. Já terminei. Ó, vamos entender uma coisa, assim, porque nós já geramos os acordos. Cadê o Souza? Saiu, foi? Não, ele tá aqui. Não, tô aqui escutando. Não vi aqui teu avatar. Olha só, algumas reuniões atrás, nós decidimos um modelo, porque assim, a cartilha chegou, a ideia da cartilha chegou, demos aquela pressão no camarada para que ele trouxesse uma minuta, eu achei a minuta muito atravessada, não tem uma pedagogia simples, entende? Eu quero chamar, inclusive, de simplista mesmo, sabe? O que é? Para que serve? Entende? Porque tem o CPF, tudo isso cabe o que é e para que serve. É o CPF da cultura, né? Conselho, plano. E a gente já tinha acordado isso há muito tempo atrás, que nós iríamos também gerar os cards pedagógicos. Lembram?
Então, a gente tem que desapegar um pouco dessa cartilha nesse momento, certo? Entendo eu, da cartilha que vai ser feita junto com a Secult, porque também é de competência dela fazer isso. Nós estamos só puxando o bonde, certo? Aquele formato que é interessante quando o camarada incentiva a fazer, traz um fragmento de alguma ideia, mas não quer dizer que aquela ideia vai ficar daquela maneira, como já disse a Fran. Mas nós já encaminhamos a comunicação pedagógica pelos cards, que é mais fácil chegar nas pessoas. Porque daqui que a cartilha fique pronta, daqui que seja diagramada, daqui que chegue nas pessoas, a gente já perdeu muito tempo. E nós já encaminhamos aqui. Então, a minha sugestão é que, para e passo a toda essa questão da comunicação, rádio, essa comunicação redes sociais, para chamar para as reuniões, isso é pontual. Mas o nosso trabalho, que a gente tem que colocar aqui também, já para a gente ir pensando, são esses conteúdos, a partir dos exemplos que a Fran já trouxe, aquele, né, sobre a cidade, né? A Fran trouxe, inclusive, quando eu fui mandar para ela, ela tinha perdido, né, o backup desses materiais, eu mandei e achei, poxa, quando é que nós vamos executar isso? Porque é aquilo, um card rápido, ele às vezes tem um poder de falar muito mais, de dialogar muito mais do que a cartilha. Porque vamos entender, hoje a leitura tem que ser rápida, e a gente quer acessar, como, né, existe uma fala retórica sobre isso, não quero citar quem é, de acessar mais gente, e nós não vamos acessar mais gente com uma cartilha complexa. A gente vai chegar, gerar esse acesso com os conta-gotas, com as pílulas. Lembra que uma das primeiras reuniões que a gente pautou isso, que a gente vai soltar ali minimamente, devagarinho, mas que isso vai estar planejado. Isso pode ser o nosso planejamento de abril. Quem sabe a gente, na próxima reunião, já está planejando abril, e está na pauta do dia, na corda do dia de abril, junto com essas questões que eu já falei, que são as divulgações, que são as articulações comunicativas, via todos os veículos de comunicação, entende? Quem sabe a gente procura até a própria... A gente tem canal, pode dar uma entrevista no Bom Dia Ceará, o Iago tem esse contato, mas, claro, a gente precisa maturar ainda, e a gente organizar um cronograma que seja execuível. E dentro dessa execução, esses cards, eles são algo muito simples, porque lembra que a gente, quando pensou de fazer isso, foi por isso que nós queríamos o designer, agora nós temos o designer, que é o Iago, que está aí a todo vapor, querendo construir, querendo aprender, querendo, inclusive, agora ser designer, profissional, como ele já disse para mim, em off, entende? E a gente começar a produzir esse conteúdo também. A gente não esperar por todo aquele debate da cartilha para a gente lançar peças comunicacionais pedagógicas. E isso nós já tínhamos encaminhado. Pois é. Aí, no caso desses materiais pedagógicos, o que acontece? Foi reduzido apenas um por semana. Aí, no caso, a gente já postou, né, que era o Quem Somos e o que Queremos. A missão que fica é saber qual que é o material pedagógico que a gente vai postar na semana que vem e, enfim, né, fazer esse corre aí. Porque, assim, se não rolar a cartilha, que é o que eu acho que tá rolando esse embate aí, e eu acredito que talvez não role, mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que, minimamente, a cartilha, mais cedo ou mais tarde, vai se dar através dos posts que a gente está fazendo nas redes sociais. Então, é uma segunda possibilidade também, da gente já pensar uma comunicação que seja, tipo assim, futuramente seja uma reunião do conteúdo que a gente está produzindo. É uma possibilidade também. E aí vai agilizando também, porque a cada semana a gente vai fazendo aí, sei lá, uma parte da cartilha, por exemplo, né? É uma forma também, né? Possibilidade também. E soltando as coisas que vai vir na cartilha a conta-gotas, entende? É igual, por exemplo, quando uma banda solta um single, aí depois solta outro single, aí depois vai soltar outro single, e depois ela vai lançar o disco com aqueles 3 singles que ela já lançou e mais 4 músicas. Entende? É por aí. Então,
olha só como as pessoas estão complexizando essa questão da cartilha. Vamos só entender por que nós começamos o grupo de estudo. Para estudar as cartilhas, lembram? Quem estava fazendo parte do grupo de estudo. E nós acabamos Lembro. colocando como ordem do dia, porque era importante, a minuta do edital, que ninguém queria mexer e de repente virou, todo mundo quer agora. Entende? Todo mundo está em cima da minuta do edital, que não foi apresentada, inclusive, com as ressalvas da secretaria. A gente aguardou isso na última reunião e não teve. Então, é nesse sentido que a gente não deve esperar muito, sabe? Por isso que eu primo pela autonomia. Para quando eles menos esperar, o bonde já está na rua. Porque quem decidimos somos nós, claro. Nós vamos levar lá para a reunião de sexta-feira, nosso planejamento, e vamos votar. E com certeza nós vamos ganhar no poder de voto. A democracia é assim. Né? Então, assim, as cartilhas de estudo que estão lá, muito simples, inclusive, para poder contribuir com essa cartilha mais concisa, digamos assim, né? Mais completa, que pode vir no futuro, ajudar a orientar os agentes culturais na hora, inclusive, de fazer a eleição, que eles entendam por que estão fazendo política. As cartilhas já estão lá no Drive. A gente precisa só estudar, porque são rápidas, e ver quais são os fragmentos de texto que são importantes. Porque, por exemplo, estava muito confuso. A cartilha que está sendo pensada está muito confusa. E a gente tem que trazer algo simples. E a comunicação tem esse poder de pautar o simples. Beleza. Aí, no caso, então ficaria uma missão aí da gente tentar ver com as cartilhas que tem lá no grupo não, no Drive do estudo, né? Eu tenho que compartilhar esse Drive aí com vocês. Aí, a gente teria que ver para a gente, a partir disso, ver quais são os conteúdos, né? Para a gente ir lançando. Então, a gente pode... Então, já que o Iago vai sair, né? E o Andrei já saiu, no caso, a gente vai decidindo no grupo quais são os próximos conteúdos, vai colocando na planilha, pode ser? De boa? Fran, eu acho que pode ser o card e na semana que vem o CPF da cultura. O que vocês acham? Pronto, rocheda. Um carrossel, né? Carrosselzinho do CPF da cultura. Massa. Naquela mesma Rocheda. formatação. Naquela mesma formatação. Isso, aí, Iago, legal. Eu vou ficar nesse bate-bola com o Iago, porque como eu estou nessa parte do texto, da revisão, o que é que eu vou fazer? Eu já vou me comprometer aqui. Eu vou fragmentar, a partir do estudo das cartilhas, eu já vou trazer o que é importante e que a gente pode transformar em algo sucinto para fazer o planejamento na próxima semana. E a gente olhar para isso na próxima semana. Beleza. Massa. Aí, pode falar. Não, aí seria isso. Eu estou assumindo esse compromisso, vou estudar todas as cartilhas que diz respeito ao CPF, né, a cartilha do Conselho, a cartilha do plano e a cartilha do fundo. Eu vou já deixar esses esboços prontos lá no banco de textos, e aí depois o Iago só vai pegar e vai fazer o card, como a gente já vinha fazendo, e analisando, e inclusive tentando transformar isso mais sucinto para poder gerar esses carrossel. Mas isso que o Iago coloca, de já anunciar o CPF da cultura nos cards, o que é o CPF, o que é o CPF? É o Conselho, o Plano e o Fundo. Aí depois a gente entra explicando cada um. Massa. Aí, então, massa. Aí tu fica nesse estudo aí lembrando, o modo que a gente tinha até falado lá no grupo, o Souza, eu e o Iago fomos a favor, que até gerou aí um breve discurso entre nós, né, conversa lá, da gente sempre, se possível, né, pensar o texto da postagem e o texto, ou pelo menos um mote aí para o texto que vai acompanhando a postagem, porque geralmente são dois textos diferentes, porque senão fica muito repetitivo. Que aí, no caso, a gente já tinha conversado lá no grupo e tal. Aí era só isso mesmo, eu acho que é isso, gente. Bem lembrado, é isso mesmo. Eu vou ter esse cuidado de todo... do texto que vai para o card e do texto que vai para o card, tá bom? Já estou antenado nisso, bem lembrado. Massa. Pois então, rochedo, eu acho que é isso, né, gente? Pô, fechou? Show? Maravilha. É isso, gente. Um abraço. Pois valeu. Saúde, galera.